Vamos lá fazer um resumo da quarta rodada do Brasileirão. Rodada que começou na terça-feira com um jogo isolado entre Ceará e Vasco. O Ceará venceu por 2-1 com 2 gols de Pedro Raul. A lei do ex, como sempre, entrou em vigor. E o Pedro Raul decidiu a partida para o Ceará, marcando 1 aos 29 do primeiro tempo. Uma falha grotesca do João Vitor, que está fazendo o torcedor do Vasco sentir falta do Léo Pelé, que está bem lá no Atlético Paranaense, inclusive marcou gol nessa rodada da Série B. Daqui a pouco aqui na live nós vamos comentar a rodada da Série B também. Enfim, o Pedro Raul faz esse primeiro gol, marca mais um no segundo tempo, ele troca de chuteiro e faz gol de novo. Ele disse depois do jogo que faz um pix sempre que alguém dá assistência para ele. No Vasco ele não fez pix para quase ninguém, porque os caras tocavam a bola para ele e ele chutava a bola para fora. Nem de pênalti ele fazia gol no Vasco. Impressionante como ele não foi bem no Vasco, não foi bem no Corinthians, mas ele volta a jogar numa equipe de menor expressão, com todo respeito ao Ceará, mas o torcedor do Ceará há de convir que o Ceará está no nível inferior a... não futebolisticamente falando hoje, né? Até porque ganhou do Vasco. Mas é um nível de pressão menor do que Vasco e Corinthians, né? E o Pedro Raul, é difícil decidir se ele foi pior no Vasco ou no Corinthians. Depende de quem pagou mais caro por ele. Mas ele jogou demais no Goiás e parece que vai ter mais uma temporada muito boa no Ceará. Vai brigar pela artilharia do Brasileirão, que tudo indica. O início dele no Ceará é muito bom. Foi muito importante na conquista do título cearense. E é importante nesses pontos que o Ceará conquista no início do Campeonato Brasileiro. E o Carille segue sendo pressionado. Eu acredito que dificilmente ele vai passar o final de semana caso perca o clássico pro Flamengo, né? E ainda mais se for um resultado expressivo, o que é de se esperar depois dessa rodada, né? O Flamengo atropelou o Juventude, nós já vamos comentar. E o Vasco não está nada bem, a defesa é um desastre. O Carille, que sempre foi conhecido por montar boas defesas, mas no Vasco ele não conseguiu fazer isso. E como eu disse, João Vitor e Lucas Freitas fazem a gente sentir falta de Léo Pelé e Maicon. O Maicon era melhor que o Lucas Freitas, o Maicon teria mantido no elenco. Maurício Lemos não consegue jogar 2 jogos seguidos, o Coutinho foi poupado também nesse jogo. O Paí foi titular, saiu machucado, enquanto esteve em campo não fez muita coisa. E o que tem a se destacar de positivo no Vasco, como sempre, é Pablo Verratti. Ele fez o seu gol, é um dos artilheiros do campeonato junto com o Pedro Raul. Marca mais uma vez de cabeça, assistência dessa vez do Ryan, que poderia ter entrado antes no jogo, ter entrado bem nas partidas do Ryan, marcou gol contra o Sport. E dá assistência nesse jogo contra o Ceará. Mas não deu tempo para o Vasco empatar, ele até teve chance. O Fernando Miguel, que teve que entrar, ele é o goleiro reserva hoje do Ceará, mas o goleiro titular se machucou, o Bruno Ferreira. Então o Fernando Miguel teve que entrar, cedeu um escanteio de graça pro Vasco lá, quase que o Vasco conseguiu empatar, mas não deu tempo e terminou assim 2-1 pro Ceará. Vitória merecida do Vozão, apesar de que a gente olha as estatísticas e vê que a partida foi equilibrada, 11 chutes para cada lado. Mas assim, o Ceará aproveitou-se dos erros do Vasco, que são recorrentes. Na quarta-feira, o Botafogo recebeu o São Paulo no Newton Santos e o jogo terminou empatado em 2-2. Impressionante como o São Paulo não consegue segurar a vitória. Lembrou aí o jogo um pouco ali da Libertadores contra o Alianza Lima. Nesse jogo, o Botafogo sai atrás do placar, mas busca o empate rapidamente. Ferreirinha abriu o placar para o São Paulo aos 21 minutos. O Ferreirinha está fazendo de tudo para o Neto ter que pagar a aposta dele, né? O Neto foi falar do Ferreirinha e agora ele já tem 4 gols em 3 jogos, absurdo. Marcou um golaço no final de semana. Golaço não, ele fez na semana passada, né? Contra o Alianza Lima, que ele marcou 2. E marcou um golaço nesse jogo contra o Botafogo, abrindo o placar para o São Paulo. Logo na sequência, o Botafogo empata no golaço também do Savarino. E aí no final do primeiro tempo, o São Paulo faz 2-1 com o André Silva, jogado que o Ferreirinha participa também. E o André Silva parece pedir passagem para ser titular nesse time. O Caleri se machucou, então ele deve receber a oportunidade para ser titular. Embora diga que o São Paulo vai buscar outro atacante, eu acho que não tem necessidade nessa posição. O André Silva, quando entra bem. E tem o Rian Francisco, que foi destaque da Copinha. E eu acho que ele merecia ter mais minutos, mas o Zubeldia não gosta muito de usar a garotada. E o Igor Jesus, então, de cabeça, fez o gol de empate para o Botafogo no final do segundo tempo. Na reta final, o Botafogo poderia, inclusive, ter virado. O São Paulo poderia ter feito mais gols. Mas, enfim, as substituições, mais uma vez, do Zubeldia não foram boas. O Luciano entrou muito mal no jogo, matou o time de São Paulo. Já o Botafogo conseguiu buscar o empate e, por pouco, não conseguiu a virada.
Na Ilha do Retiro, o Sport recebeu o Bragantino e dessa vez não teve polêmica de arbitragem em jogo do Sport, mas mesmo assim o Leão não conseguiu vencer. Realmente o Sport teve erros de arbitragem que o prejudicaram nas 3 primeiras rodadas. Lá na primeira rodada um pênalti inexistente a favor do São Paulo, que no final das contas não mudou muito porque o Caleri isolou. Na segunda rodada um pênalti inexistente a favor do Palmeiras, esse sim foi convertido. E na terceira rodada um pênalti a favor do Sport que não foi dado e um gol irregular do Verratti. Mas ainda assim não dá para saber se o Sport conseguiria não perder para o Vasco São Januário. Poderia ter sido 1 a 0 mesmo, poderia ter sido 2 a 0 porque o Vasco fez outro gol depois. Enfim, o Sport não consegue vencer, apesar de ter finalizado mais do que o Bragantino e precisava, né? Tomou um gol logo cedo, então o Sport teve que ir para cima, foi, mas não conseguiu sequer empatar o jogo com o Red Bull Bragantino. Eu estava acreditando que o Sport fosse vencer porque o Bragantino não começou lá muito bem o campeonato. O ano do Bragantino não foi bom até agora, no Campeonato Paulista eles foram bem mal. Ficaram sem vencer o jogo desde fevereiro, aí venceram o Botafogo na rodada passada e emplacam a segunda vitória consecutiva fora de casa. Então é importante isso para o Bragantino, que ao meu ver vai lutar contra o rebaixamento nessa temporada. Já o Sport, que também vai lutar, é um início terrível. 4 jogos, nenhuma vitória, nem mesmo as partidas em casa. Você pode falar da arbitragem, mas nesse jogo específico não teve arbitragem como problema. Teve desfalques. Sérgio Oliveira não jogou. Foi um dos grandes reforços que o Sport trouxe, né? No interior paulista, o Mirassol conseguiu a sua primeira vitória na Série A. E que forma de conseguir uma vitória, hein? 4 para o Mirassol, 1 para o Grêmio. Eu disse, né, que esperava que o Mirassol fosse conseguir vencer esse jogo na rodada passada, pelo desempenho que o Grêmio vem tendo no ano. Até começou bem, parecia ali que o trabalho do Gustavo Quinteiros era promissor. A gente viu muitos jogos no Gauchão onde o Grêmio criava muita chance e não fazia gol. Mas hoje a gente não vê nem o Grêmio criar tanta chance assim. Embora no total ele tenha criado mais do que o Mirassol, mas estava perdendo o jogo e tinha que criar. E de qualquer maneira o time do Grêmio é mais qualificado. Mas o Mirassol estreou bem apesar da derrota contra o Cruzeiro. E aí teve empate na terceira rodada, na segunda e na terceira rodada. Então o Mirassol chega a 5 pontos no campeonato e uma primeira vitória que ficará marcada na lembrança do torcedor. Um 4 a 1 contra um gigante do futebol brasileiro que é o Grêmio. E o Reinaldo, que eu queria escalar no Cartola, eu falei que o Reinaldo ia fazer gol, mas eu não sei porque que ele não apareceu para me escalar lá no Cartola. De qualquer maneira eu pontuei bem. Reinaldo marca um de pênalti e marcou um de falta também. Lei do ex, mais uma vez funcionando. E o Daniel Borges também marcou 2 gols. Os 2 laterais do Mirassol. Aí eu quero ver quem são os melhores laterais do mundo hoje. A melhor dupla de laterais é do PSG, Hakimi e Nuno Mendes, ou a do Mirassol, Daniel Borges e Reinaldo. Bom, e o técnico Gustavo Quinteiros foi demitido depois dessa derrota. Não tinha como, não tinha mais como manter ele no cargo. O Grêmio ainda não anunciou um novo técnico, tem nomes na pauta. O Tite seria um dos favoritos da diretoria, mas não sabemos se ele vai aceitar, né? Já recusou o Santos, ao que tudo indica não vai aceitar o Corinthians também. E eu duvido muito que ele aceite o Grêmio então. O Dorival parece ser o nome mais forte no Corinthians, que demitiu também Ramon Dias após a derrota para o Fluminense nesta quarta na Neoquímica Arena. E o Renato Gaúcho tem um início fantástico no Fluminense, né? Primeiro jogo fora de casa, ele venceu as 3 primeiras no Maracanã, 2 pelo Brasileirão e 1 pela Sul-Americana. Na primeira partida fora de casa, onde muitos pensaram que ele ia tropeçar, não. Ele foi lá com o Fluminense e venceu por 2 a 0 o Corinthians, culminando na demissão do Ramon Dias, que durou mais no cargo por conta do título paulista. Tenho certeza que se ele tivesse perdido o título, talvez ele fosse demitido logo após a final. Como ganhou, permaneceu.
estreou com empate no Campeonato Brasileiro, derrota na Sul-Americana. A única vitória que o Corinthians teve desde a final do Paulistão foi contra o Vasco, onde teve muito mais mérito do Vasco do que mérito do Corinthians naquela vitória. E é bom lembrar que o Vasco estava com o time reserva. E agora perde para o Fluminense em casa, com um golaço do René. O René tomou ali um comprimido, tá lá na fila. E meteu um golaço de perna direita. De primeiro, golaço do René. E depois um pênalti de Onária, 6-2-0 para o Fluminense. Então, um ótimo início de trabalho do Renato Gaúcho. E um péssimo fim de trabalho para o Ramon Dias. Foi importante ano passado, salvou o time do rebaixamento, tirou o Corinthians da fila dos títulos, ganhou o Paulistão. Mas agora o Corinthians não vinha jogando bem já há bastante tempo, teve eliminação na pré-Libertadores, ele se manteve ganhando o título, mas agora chegou ao fim a passagem de Ramon pelo Corinthians. Eu não duvido que ele permaneça no futebol brasileiro, né? Eu acho que há a possibilidade dele voltar pro Vasco caso o Carille seja demitido, não duvido. Não é que eu queira que isso aconteça, eu não quero. No Beira-Rio, o Palmeiras venceu por 1-0 o Internacional. Confronto de duas equipes favoritas ao título. O Inter que estreou empatando com outro favorito que está liderando o campeonato junto com o Palmeiras, que é o Flamengo. O Inter empatou com o Flamengo lá no Maracanã, mas não consegue segurar o Palmeiras no Beira-Rio. Facundo Torres fez o gol da vitória do Palmeiras. O Palmeiras vem melhorando, teve uma grande atuação contra o Corinthians no final de semana passado. E agora uma grande vitória contra o Internacional. É muito difícil jogar lá no Beira-Rio e vencer. E o time do Inter é muito qualificado e vive um grande momento. E o Palmeiras conseguiu essa vitória num jogo muito equilibrado. Então o Everton defendeu quando precisou. O Inter chegou ali duas vezes com finalizações ao gol do Palmeiras. O Palmeiras chegou até a marcar mais um gol no final com o Paulinho. Seria o primeiro gol dele pelo Palmeiras, mas foi anulado por impedimento. O Vitor Roque segue sem marcar ainda, mas vai melhorando o seu desempenho. Foi bem contra o Corinthians e foi bem de novo nesse jogo. Então a vitória do Palmeiras num jogo onde o placar mais justo talvez fosse o empate, mas o Palmeiras foi eficiente e conseguiu essa vitória. Vitória importantíssima. No Maracanã, o Flamengo simplesmente fez 6-0 contra o Juventude. Realmente o Juventude não é um bom visitante. Agora, Nenê, já é o segundo jogo fora de casa e não foi uma derrota qualquer, não foi um 2-0, né? 6-0. E o Nenê foi poupado de participar dessa vergonha, né? Ele não entrou em campo nesse jogo. E olha, poderia ter sido mais, né? O Michael perdeu um gol incrível no primeiro tempo. O Pedro chegou a perder o pênalti, ele volta a marcar gol depois de 7 meses que ele ficou parado. Tinha voltado a jogar na semana passada na Libertadores a derrota para o Central Córdoba, que parece ter sido um acidente de percurso aí para o Flamengo. O Central Córdoba é um time mais fraco que o Juventude. A gente esperava que o Flamengo fosse fazer isso aí que ele fez, mas o time do Flamengo estava mais alternativo naquele dia do que agora. Também não estava com o time 100% titular. Tem todo o acontecimento do Bruno Henrique, ficou no banco, talvez nem ficasse, mas ficou no banco, entrou no segundo tempo, quando já estava 6-0, estava 5, né? Ele entrou na hora do pênalti. O Pedro perde o pênalti, bate mal, o goleiro defende, mas no rebote o Pedro corre e faz o sexto gol, o segundo dele no jogo. Já tinha marcado um de cabeça. Foram 2 gols de cabeça nesse jogo, um do Pedro e um do... Foram 3 gols de cabeça, né? Um do Pedro, um do Pulgar e um do Danilo. O Plata marcou um gol também ao estilo Bukayo Saka. O Arrascaeta marcou também. E o Pedro marcou 2. Então 6-0. Um baile do Flamengo. Um jogo treino no Maracanã. Um jogo em que a torcida não compareceu em peso. Em protesto aos ingressos caros cobrados pela diretoria. Mas talvez alguns tenham até se arrependido de não ter ido ao estádio, né? Caraca, como 19. O Vitória finalmente conseguiu sua primeira vitória nesse campeonato. Venceu por 2-1 o Fortaleza, que não vive um grande momento. Foi um início de ano complicado. Aí eles começaram o Brasileirão com vitória, mas com o Fluminense que não vinha bem. E foi a gota d'água para o Mano Menezes logo na primeira rodada.
E desde então o Fortaleza não venceu mais, nem na Libertadores, onde teve lá o jogo interrompido contra o Colo-Colo, deve conseguir a vitória por WO, mas dentro de campo o Fortaleza não venceu mais nenhum jogo desde a estreia contra o Fluminense. Perde por Vitória na Ilha do Retiro, na Ilha do Retiro não, perdão, no Barradão, o que joga na Ilha do Retiro é o Sport. O horário, perdoe-me, são 1h19 da manhã. E o Vitória venceu então por 2-1 com gols de Janderson e Matheus Martins, o Mateuzinho. Tem o Matheus Martins lá no Botafogo também, mas o Matheus do Vitória é Mateuzinho. O Diogo Barbosa fez o gol do Fortaleza, que empatou o jogo no final do primeiro tempo, no começo do segundo tempo, aliás. Mas o Mateuzinho fez o gol da vitória do Vitória. Na Vila Belmiro, o Santos, que completou 113 anos na segunda-feira, venceu a primeiro nesse Campeonato Brasileiro. Volta a vencer um jogo em Série A. O Santos estava na Série B no passado e ainda não tinha vencido nesse Brasileirão. Venceu por 2-0. O Neymar foi titular e jogou 30 minutos e saiu machucado de novo. É triste ver que o Neymar não consegue jogar, né? Ele não consegue jogar em uma sequência sem sentir nada. E ele não vai jogar no final de semana, a gente não sabe por quanto tempo ele vai ficar fora agora. Ele ficou 43 dias fora desde a última lesão. E a gente torce pra não ser grave, mas é triste você ver o cara não consegue jogar, cara. E ele chorou, ele cai logo depois do segundo gol do Barreal, né? O Santos sai na frente aos 24 minutos com Zé Ivaldo, provocou bastante lá, imitou o Galinha, ele que tem uma passagem pelo Cruzeiro, então tem essa rivalidade acesa com o Atlético. O Barreal também era do Cruzeiro, então o Atlético sofreu com dois ex-jogadores do Cruzeiro, marcando os gols do Santos. E logo na hora do gol do Barreal, o Neymar tá lá no meio campo, ele não consegue acompanhar a jogada e ele cai no chão, comemorando o gol, mas ao mesmo tempo chorando e já não dá mais pra mim jogar, né? Ele saiu, foi substituído, teve que sair na maca. E a gente não sabe quanto tempo ele vai ficar fora, é complicado, complicado. A gente, eu fico pensando no Toni Kroos com 35 anos, né, aposentando sem nenhuma lesão. O Neymar com 33, ele quer continuar, mas ele não consegue, assim. E tem as questões que todo mundo fala, né, do Neymar não ser focado, tá lá na Kings League, tá lá no Carnaval. Realmente eu acho que isso prejudica de certa forma, porque o Neymar tá sempre viajando pra lá e pra cá. E eu acho que isso não é o ideal para uma recuperação de lesão, né? Ele deve estar aonde que ele tem que ir? Ele tem que ir fazer a fisioterapia, treinar na academia e ir pra casa descansar, cara. Não... Mas enfim, a vida é dele fora do campo, né? Momento de folga, mas assim, se ele quer voltar mesmo, e principalmente se ele quer jogar a Copa do Mundo, ele tem que focar 100% nisso. Mas mesmo sem o Neymar jogar os 90 minutos, ou nem 45, né? Jogou 30 minutos enquanto ele estava em campo, saíram os gols, mas ele não teve participação fundamental em nenhum dos dois gols. Isso fala muito mais também sobre o momento ruim do Atlético Mineiro. O Santos conseguiu vencer logo quando o Caixinha saiu. Isso também é de se destacar, né? Ele que não tinha colocado o Gabriel Bom Tempo, que era um dos melhores jogadores do Santos lá no Paulistão. De repente ele foi barrado do time. Nem sequer viajou pro último jogo. Volta como titular agora, escalado pelo César Sampaio. Neymar estava jogando inclusive com a camisa 100 porque estava completando 100 jogos na Vila Belmiro. Infelizmente ele não pôde completar o jogo inteiro. Mas enfim, o momento do Atlético Mineiro não é bom. Eu acho que o Cuca pode começar a ser pressionado porque 4 jogos no Brasileirão, nenhuma vitória. Derrotas para Santos, Grêmio, que não vivem grandes momentos, né? E as atuações vêm piorando, porque lá na primeira rodada perdeu pro Grêmio, a gente falou, pô, perder pro Grêmio lá na Arena, de boa. Perder pro Santos na Vila também é normal. Mas se você pega a atuação do Atlético contra o Grêmio na primeira rodada e agora contra o Santos, foi bem pior. O Atlético não jogou nada contra o Santos. Nada. Enquanto o Atlético vai caindo, o Cruzeiro vai respirando. Venceu por 3-0 o Bahia. Grande vitória no Mineirão. Lucas Romero abriu o placar com um golaço de fora da área no primeiro tempo, no finzinho do primeiro tempo. E Caio Jorge, que havia perdido o pênalti no primeiro tempo, no segundo tempo ele fez 2 gols, sacramentando a vitória do Cruzeiro. O Gabigol e o Dudu já tinham sido barrados no jogo contra o São Paulo no final de semana. E novamente eles não são escalados. Os dois no banco de reservas entraram no segundo tempo e não foram fundamentais assim para nada, né? O
O William também foi barrado, o Fagner titular, que aí eu não sei se concordo muito, apesar do Fagner ter feito um bom jogo. Mas eu diria que a dupla de volantes foram o destaque do jogo, o Lucas Silva e o Lucas Romero. E claro também o Caio Jorge com os 2 gols que ele marcou, né? Mas o Lucas Silva jogou demais e jogou os 90 minutos como capitão do Cruzeiro. E teve passagem pelo Bahia ele, né? Mas a lei do ex não rolou não. Ou eu tô falando besteira, o Lucas Silva teve no Bahia ou não? Não, é outro Lucas Silva, nada a ver com ele. Ele teve foi no Grêmio, no Palmeiras, ó. Palmeiras não, né? É isso mesmo, Grêmio. Lucas Silva não jogou no Palmeiras, não. Real Madrid. 1h25, vamos à classificação. Vamos à classificação do Campeonato Brasileiro, então após 4 rodadas, Flamengo e Palmeiras dividem a liderança com 10 pontos cada um. O Flamengo fica na frente pelo saldo de gols, são 11 gols marcados e apenas 2 gols sofridos. O Palmeiras marcou 5 gols e sofreu apenas 1, a melhor defesa do campeonato. Mas o Flamengo tem disparado o melhor ataque, marcando 6 gols em apenas um jogo, né? O Fluminense é o terceiro colocado, olha aí a crescente com o Renato Gaúcho, são 3 jogos com ele no Brasileirão e 3 vitórias. Só perderam na primeira rodada quando ainda era o Mano Menezes. O Ceará é o quarto colocado com 7 pontos. Cruzeiro e Bragantino também tem 7 pontos. Com 6 pontos tem o Vasco da Gama e o Juventude. Com 5 pontos, Mirassol, Internacional, Botafogo e Fortaleza. Com 4 pontos estão Santos, Corinthians, Vitória e São Paulo. E aparecendo já dentro da zona de rebaixamento com 3 pontos, Grêmio e Bahia. Com 2 pontos o Atlético Mineiro e com 1 ponto apenas o Sport. Os artilheiros do Campeonato Brasileiro até aqui são Arrascaeta do Flamengo, Verratti do Vasco, Pedro Raul do Ceará, os 3 têm 4 gols. O Caio Jorge do Cruzeiro tem 3. O Ferreirinha tem 2. Barreal do Santos 2 também. O Daniel Borges do Mirassol, Reinaldo, Pedro, Piquerez, Igor Jesus. É uma galera, né, com 2 gols. Gabriel Talhari, Mateuzinho,